Licença, obrigado de nada. Acorde, respire e agradeça. Estamos aqui para mais um Pode Mago. Pode Mago? Pode? Claro que pode. Esse é o nosso terceiro episódio. Terceiro. E o nosso primeiro convidado vindo por duas vezes. Ele veio no episódio anterior, falando sobre paternidade preta. Novamente aqui conosco, o ilustre, o gigante, o grande, considero muito, inclusive é advogado da nossa empresa, Alain Amorim, advogado de consultoria. Venha, pai. Venha, chega à Licença, frente. licença, sua bênção. Chegou de passaporte para o bem, só tem que levantar para falar com Axé. você. Seja bem-vindo mais uma vez, Alain. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Sempre muito bom, muito feliz de estar aqui com você. É uma oportunidade enriquecedora sempre estar com você, conversando com o seu público, conversando sobre tudo, né? Então, eu sinto muito honrado e feliz de estar aqui com você. Rapaz, é uma honra para mim, como artista, poder ter você aqui mais uma vez e para falar um pouco, né, e trazer para a galera que não sabia, né, e não conhecia esse seu lado profissional, para você falar um pouco para que todos possam conhecer como foi sua trajetória, sua história de vida, aonde começou tudo em relação a sua busca pelo direito, né? O que quem para você foi exemplo, aonde você viu exemplo, as dificuldades no caminho, e para falar também sobre essas questões de assistência jurídica, tanto empresarial quanto comercial, quanto em todo, na maior condição de âmbitos que a gente conseguir falar aqui. Alain, me fala um pouco aqui, fala um pouco para a gente. Como surgiu para Alain a advocacia? O que te levou a escolher o direito, né, dentre tantas áreas e tantas possibilidades? E aproveito o gancho, antes de falar sobre assim diretamente, como foi a infância, né, de estudo, de busca, de procura de Alain, amor? Cara, isso aí é voltar no passado, né? É lembrar de muita luta também, mas de muitos momentos felizes. A gente lá atrás a gente vivia no momento da carteirada, né? Era muito representativo esse ambiente da carteirada. E isso me fazia refletir sobre quem poderia proteger os meus, a minha mãe, os meus irmãos, já que era esse meu núcleo e ao mesmo tempo eu não via essa pessoa, essa figura ali que pudesse fazer isso. Então, enxergava na sociedade que me apresentava que esse era o caminho de você ser alguma pessoa para dar a sua carteirada também. E aquilo ali começa a me questionar o que eu posso fazer, o que eu posso efetivamente como é que eu posso proteger os meus? Sobretudo a minha mãe e meus irmãos. E eu estudava no colégio da Polícia Militar, né? Não era Desculpa, desde sempre? desde a quinta série, desde a Sei. quinta série. Então você sempre teve a oportunidade de ter um colégio particular. Não, porque o CPM, efetivamente, ele é público. Ah, é público? É, Sabia não. o Colégio da Polícia Militar, ele é público, porém você precisa, na minha época, tinha uma seleção, né, que foi a abertura do CPM Lobato. Então minha mãe participou de uma pegar mesmo a senha, de ficar de madrugada na fila, tal. Ela vai, pega essa senha, eu faço uma prova, sou aprovado nessa prova e a partir daí eu começo a estudar no colégio CPM. Antes, eu estudava no colégio Master, eu era bolsista nesse colégio Master, minha mãe foi lá, bateu, pediu, Show de foi bola. concedida a ela essa oportunidade que eu me matriculasse com bolsa, e aí eu faço esse estudo lá e em seguida essa luta dela também por busca de um melhor colégio para mim, para que eu pudesse estudar, faz esse processo de seleção, eu passo nesse processo e a partir desse momento eu só saio do CPM já formado, né, com o segundo grau completo lá. Certo. Essa é a minha dinâmica escolar. E aí, nesse ambiente, é um ambiente também que a gente via essas
posturas que eu disse que é a carteirada. Então, eu tinha uns amigos que tinham os pais que eram militares, né? Então, você tem dentro do CPM, você tem uma pontuação, né? E na medida que o ano vai se passando e das suas atividades comportamentais, você é atribuído uma pontuação. Essa pontuação for negativa, ela vai reduzindo até efetivamente chegar a um grau que você pode ser expulso do colégio. E a gente via, né, alguns colegas, enfim, retornar dessas expulsões com a famosa eu sou filho de fulano de tal. Sim. Então a gente, naquela época dos anos 90, vamos dizer assim, a gente viveu muito, a gente vivenciou muito isso, né? Ainda bem que isso acabou, né? Graças a Deus, Acabou graças a mesmo? Deus. Assim, hoje É mais disfarçado. mais disfarçado. Continua mais velado, é claro, Sim. mas como antigamente era escancarado, né? Era muito escancarado. E hoje, mais não. Então, nesse contexto dessa sociedade, é que eu começo a me questionar o que eu posso futuramente ser para que efetivamente pudesse proteger os meus. E aí eu lembro que tinha até uma amiga, hoje ela é da Polícia Militar, salvo me engano, hoje está no posto de capitã, que a gente dizia ou vai ser polícia ou você é advogado. E aí eu vou para a faculdade, passo, né? Passo o primeiro semestre da Unime, e da Unime eu faço a seleção do ProUni e me direciona para a Católica. De cara, tudo de cara assim? Assim, eu fiz o vestibular na Unime, eu passo, depois que eu passo, por ser um semestre lá, nesse um semestre surgiu, em 2013, salvo me engano, o ProUni. Quando o ProUni nasce nesse projeto, eu sou dessa primeira geração do ProUni, eu passo nessa seleção, você tinha lá opções de pedir bolsa de 100% a 50%, aí eu falei, meu amigo, eu tô pagando 100% aqui, e isso pagando assim, pagou a matrícula, deixou embolar, né, para no final do semestre a gente ver como é que ia ficar, a verdade era essa. E aí surge o ProUni, eu solicitei bolsa de 50%, porque eu fiquei com medo de pedir 100% e perder a chance, e aí sou contemplado com a bolsa de 50%, faço a transferência para a Católica. Show. Na Católica, logo acho que no segundo semestre, alguma coisa assim, vem o FIES, que você poderia pegar mais 25%. Então eu fiquei com 50% do ProUni, 25% do FIES e 25% eu arcava. E que pese ser 25%, às vezes embolava também. A verdade era essa, mas foram semestres fazendo degrau, né? Passando por semestre até me formar e logo em seguida fazer a prova da OAB. Então, mas para chegar em tudo isso, né? Esses anos que eu contei aqui resumidamente, foram anos de vivência com uma família pobre, preta, né? Minha mãe sendo a provedora, a chefe da casa, como sempre. Sua mãe solo. Minha mãe solo. Rede de apoio tinha? Rede de apoio era ela, os braços dela e as pernas. Essa era a verdade. E meus irmãos, que, como eu, por ter sido caçula, acabou que assumiu, cada um de nós acabamos assumindo responsabilidade um pouco mais cedo, até mesmo para ajudar minha mãe. Minha mãe ainda manicure e pedicure, tinha um salão de beleza, tinha um salão de beleza em casa. Então era essa luta para que a gente pudesse efetivamente galgar. E meus irmãos faziam esse papel, às vezes de cozinhar, a gente, cada um de arrumar seu quarto, a casa, limpar tudo, para dar esse... Para deixar ela um pouco aliviada Exatamente. Dessa rotina cansativa que ela tinha. Exatamente. É mais ou menos igual a casa de Luiz. A casa de Luiz é mais ou menos isso aí também. Uma hora ele vai contar a história dele, mas parece que isso é rotina para a nossa comunidade. Quando você fala assim, minha mãe manicure para poder educar e cuidar de quatro sozinha. E a gente fala sozinha. São 4 bocas, 4 meninos pretos para alimentar, 4 meninos pretos para educar, 4 meninos pretos para dar lazer, 4 meninos pretos para orientar, 4 meninos pretos para puxar a orelha. Não dá tempo de chorar. Você já viu sua mãe chorar quantas vezes? Você lembra? Eu não lembro de ver minha mãe chorar. Sua mãe era carinhosa com você?
carinhosa no que eu falo, no que tange botar no colo, dizer eu te amo, abraçar. Cara, a gente tinha uma relação, não vou dizer assim, fria, porque na realidade a compreensão de mundo hoje minha não me permite falar isso. Não era fria, mas ela não era dessa forma de abraçar. A gente sempre teve uma outra forma de se comunicar. Eu, inclusive, por ter sido o caçula, eu acho que eu tive um pouco mais desse abraçar, né? Mas é fruto também até mesmo do que ela tinha, do como ela foi educada, o que como é que eu posso dizer, a história de vida dela. Então, é diferenciada, muito mais sofrida, porque minha mãe vem de uma ilha chamada Pati, ela foge dessa ilha para poder vir para Salvador. Em Salvador, ela tem que trabalhar na casa de pessoas como auxiliar. Hoje a gente fala auxiliar de casa, mas era empregada Empregada doméstica, né? doméstica na época. E aí você tem todas as mazelas que era ser uma empregada doméstica no ambiente que não lhe respeitava, um ambiente Não tinha carga horária, exatamente, não tinha o salário adequado, não tinha o tratamento adequado, o quartinho do fundo, exatamente. trabalhar de E olha domingo a lá se tivesse domingo, esse quartinho do fundo, né? acordar de madrugada para cuidar do bebê, da comida, acordar às 5 da manhã para poder preparar o café. A história se repete verdadeiramente. Me parece que muito, e muito, e muito, e muito, porque a maioria das pessoas com quem a gente troca conversas curtas e um pouco mais profundas sobre sua infância, a lembrança que tem de sua mãe, me remete que a maioria, não todos, mas a maioria tem essa lembrança, né? Neste lugar. Mas, enfim, desculpa interromper. Nada, tranquilo. Então, essa comunicação afetiva para conosco, ela se transformava em outros caminhos, que era ter o que beber, o que comer, o teto, né? De certo modo, a gente teve colégio, então minha mãe se preocupava em que pese minha mãe não ter o ensino médio completo, ela se preocupava muito com a educação, então ela sabia que aquilo ali seria o diferencial. Então, tipo assim, eu poderia não ter as melhores coisas, que em que pese, até entre eu e meus irmãos, eu fui mais beneficiado, né? Não sei se por ser o caçula, não sei pela história de fundo dos meus pais, mas que efetivamente eu tive alguns benefícios a mais, como roupa de marca, né? Eu sou da época do Seaway, Ciclone, Hang Loose, enfim. Então eu cheguei a ter acesso a esses tipos de marca, a própria Kenner também. Que Teve moral, teve moral. Exatamente. Nessa época, essas peças exato. A ostentação da época era essa. Ditava a mochila da Company, Sim. né? Então, isso ditava o menino ali, vamos dizer que tivesse no naipe hoje aí. Então, tipo assim, tive esses acessos, sim, não foram uma ou duas vezes, tive. Mas, de certo modo, a nossa vida é muito humilde, né? Nas coisas que tinha. Então, era um capricho um pouco a mais que a gente tinha ali. E esses amores eram reflexos dessa relação, de trazer pra gente mais o essencial, velho, que é comida, teto, uma roupinha, né? E de vez em quando um lazer ali e tal, mas nada demais e sempre, mas com muito amor, com muito respeito. Então, graças a Deus, a gente são eu e mais 3 irmãos que a gente se dá super bem. A gente não tem briga, a gente hoje muito mais, assim, até hoje eu vivo uma fase que eu busco até mais viver com meus irmãos do que a rua, né? Porque a gente sempre tem essa fase, sim, né? De estar na rua, de procurando os amigos, enfim, e a gente vai se distanciando dos nossos. Acho que é natural do processo. Acredito que sim. Mas que efetivamente esse olhar para dentro de casa, graças a Deus, a gente tem uma união muito forte lá em casa. Ou seja, quando sua mãe pagava a luz, ela dizia, eu te amo. Quando não faltava comida meio-dia na mesa, era um eu te amo. Quando a farda para o colégio e seus livros chegavam na sua mão, era um outro eu te amo. Quando a casa estava arrumada e a comida pronta, né? Eu Exato. Te amo. Quando tinha um lazer, era um eu te amo. Então, exatamente. Eu acredito que também essa é uma forma muito característica das mães pretas solo.
Elas não têm tempo de dizer eu te amo, de botar no colo e de fazer o carinho, mas ela fala eu te amo de outras formas, te Exatamente. protegendo da rua, te dando comida, te dando a roupa, pagando a luz, te dando a Exatamente. escola, trazendo a educação. É isso. A Lain sai do CPM, vai para a faculdade, se forma aos trancos e barrancos. Como foi? Você estudava e trabalhava ou só estudava? Sempre estudei e trabalhei. Então, assim, quando chegou mais ou menos lá por volta do segundo ano, primeiro ano, eu comecei a estagiar na prefeitura aqui de Salvador. Desse estágio, acabou que eu fui para a terceirizada. Da terceirizada, eu rodei em diversos postos lá, né? Sendo um auxiliar administrativo de procuradores. E aí também tem toda a junção por qual motivo ir para o direito, né? Então, quando eu saio do CPM e entro nesse ambiente, ambiente jurídico, que era a Procuradoria do Município, eu começo a ficar próximo desse destino que é se tornar advogado, né? Porque lá eu vejo na prática como é ser advogado. Naquele momento lá atrás do CPM era muito Um mais sonho, um um sonho, devaneio. exatamente, dizendo que eu vou ser advogado, mas sem entender o contexto do que é ser advogado, mas pelo status que o advogado tinha naquela sociedade. Então isso vem se materializando muito natural, porque eu não esperava que eu fosse para a procuradoria. Lembro como hoje eu fui indicação de uma ex-namorada de meu irmão para participar numa seleção. Aí eu participo dessa seleção. Durante a seleção, uma das pessoas que me entrevistaram, e logo futuramente me tornou a minha mentora, eu adentro a sala, me lembro como hoje, ela peço licença, sento e eu vejo ela olhar para um outro advogado, que era Adriano, e Rosana, a pessoa que era a procuradora, queria me entrevistar. E aí ela começa a me perguntar sobre o meu colégio, minhas atividades, eu respondo tal, e aí eu saio dali, vou fazer uma outra entrevista, e dessa vez eu fui fazer essa entrevista com o chefe do departamento de arquivo, alguma coisa assim à época. E aí foi engraçado hoje, mas na época meio frustrante, porque o cara começou a dizer, olha, aqui você tem que pegar esse fardo de açúcar, essa questão aqui de fardo de A4. Aí eu falei, pô, meu amigo, me desculpe, mas não tenho condições nem estrutura para carregar isso não. Aí ele se retou lá, dizendo que eu tava meio que tirando onda, né, porque tava escolhendo. E eu disse, rapaz, eu não tenho condições, eu não aguento carregar isso. Não tem Não estrutura, tenho, não cara. tenho. E a sorte ou não, mas era um outro homem preto, mais maior que eu, forte. E o cara, não, isso aqui eu pego, isso aqui eu faço, tal. Eu falei, velho, pra mim não dá. E aí eu desço, vou conversar com uma chefe do departamento, que era uma pessoa que estava na frente desses estagiários, né, que ia para onde ia ser locado, tal. Eu fui me reportar para ela dizendo que, ó, não dá para trabalhar lá no arquivo porque eu não tenho condições físicas de aguentar aquela estrutura ali, não. Aí ela, não, você vai trabalhar com a doutora Rosana, ela já escolheu você. Aí eu tá, sem entender também ainda quem era essa pessoa, tal, o que ela fazia. E aí eu passo a ser esse assessor administrativo dessa pessoa, que era procuradora do município, e ela começa a me levar para esse ambiente das reuniões, de explicar sobre um processo, de falar sobre qual é o papel da procuradoria, ela como procuradora, e aquilo ali vai me encher nos olhos, e ela também foi uma pessoa muito generosa que começou a perceber em mim capacidade de me desenvolver e me apresentar ao mundo também outras possibilidades. E isso foi alimentando aquela criança que não tinha perspectiva, vamos dizer assim, sobre o mundo do direito, porque na minha família não tinha essa pessoa, não tinha essa figura. Já tinha alguém formado lá? Não, Ninguém? não ninguém. Você foi o primeiro? Eu fui o... Meu irmão se formou num colégio técnico e depois eu fui na faculdade. Na faculdade, Faculdade, primeiro fui eu. primeiro ela ainda. Então já virou referência. Você, o mais jovem, Exato. virou referência para os mais velhos. Nesse sentido, sim, que de certo modo, eles sempre foram minha referência.
Por que eu falo isso? Porque Desculpa, eu falo referência no sentido do estudo, porque toda família, não vou botar toda porque generaliza, mas a maioria das famílias pretas esperam que um dos seus membros ou um dos seus filhos, né, seja o primeiro. Eu vou dizer por Dona Ildete. Dona Ildete sempre falou que hoje ela não fala mais porque Luiz conseguiu chegar neste lugar. Então, para ela, ficou um pouco mais cômodo. Mas durante muito tempo ela dizia: eu não posso morrer sem um filho meu me trazer um canudo. Olha a importância disso. Eu preciso que um filho meu se forme numa faculdade. E, tipo, talvez não fosse nem uma faculdade que ou eu ou minha irmã fosse seguir. Mas ela queria dizer para as amigas dela que, olha, meu filho tem um canudo. E talvez hoje tivesse um canudo e estivesse rodando de Uber, nada contra. Claro. Mas, naquele momento, para toda mãe preta, para a maioria, toda não, porque fica muito generalizado, mas para a maioria das mães pretas, um canudo, uma formação é muito importante, é como se fosse para ela a validação que ela foi campeã, que ela conseguiu formar um indivíduo. Pô, meu filho me trouxe um canudo. Então, vou repetir aqui o que foi passado pelo ponto. Gente, a gente está falando aqui, aproveitando a line aqui, para que vocês participem, né, com a gente e deixem aí nos comentários. Escreve aí embaixo. Vocês acreditam que uma mãe, e aí eu já vou colocar mãe preta ou uma mãe branca, ou uma mãe, no contexto geral, ela fica muito mais satisfeita com todo o trabalho, né, toda a dedicação dela ao longo do tempo, quando um filho consegue se formar? Isso é verdade ou não? O que é que vocês acham? Uma mãe se sente extremamente contemplada e satisfeita com a sua missão, né, quando um filho se forma? Verdade isso? Deixem aí nos comentários, por favor. Vamos voltar aqui, papai. E essa leitura... Gostou dessa entrevista, não? Massa. Gostei. Estou gostando muito. Obrigado. Muito, show de bola. Como eu disse, então, eu sempre faço uma releitura dessa visão, porque eu fico também verificando o seguinte: existe um mercado por trás disso, né? Existe um mercado que faz com que a gente pense que determinadas posturas vai levar A ou B ou C a ter ou almejar algo a mais. E a gente acaba muitas vezes, a determinadas situações, sendo manipulado para que efetivamente tenha esse canudo ou qualquer outro tipo de coisa para validar que aquela pessoa seria capacitado para executar ou estar em determinados postos. É um discurso que a gente tem que ter cuidado, sim, porque de certo modo é importante o conhecimento, mas eu não posso, inclusive, deixar de não ser válido aquela pessoa que não tem um canudo, mas tem uma história por trás, que ensina muito mais do que a faculdade, né? Então a gente está falando também da própria nossa origem, que vem de ambientes que não foram registrados nos livros, ou quando foram registrados de uma forma totalmente equivocada. Então dizer que aquela pessoa que está hoje com canudo vai representar esta comunidade, possa ser que não, mas efetivamente é um salto, sim, quando você vai para a academia, quando você tem acesso e que, de certo modo, você também leva para a academia os seus conhecimentos e diz: olha, tem outras fontes de saber. Sim. E a gente está aqui para demonstrar isso. Então, a comunidade preta, quando vai para a faculdade, assim como eu fui beneficiado pelos programas, né, que foi a importância de chegar lá, porque senão, eu confesso a você, não teria condições de assumir a faculdade particular. Sem os programas, não existiria Alain Amorim. Não existiria. Porque assessoria jurídica, não existiria. Não existiria porque eu não teria condições financeiras de adentrar. E aí você poderia falar assim: mas na sua época também teve a UNEB, teve a UFBA, mas efetivamente passar nesses vestibulares exigia uma capacidade, um estudo muito mais aprimorado. E aí quando eu falo do estudo, eu não falo só de sentar a bunda e estudar. Isso aí eu consigo fazer. Agora, e a comida do meio-dia? E o café? E a cabeça despreocupada que você não tem outra atividade a fazer porque você tem uma assessoria por trás de você que vai trazer o café para você,
essa pessoa que já comprou, então ela pagou com que dinheiro. Então tudo isso reflete no estudo. Então sentar para estudar não é simplesmente só abrir o livro e sentar e estudar. Se você, a gente é ser humano, então tipo assim, uma deficiência de uma vitamina não permite que você estude. Sua rua era barulhenta? Demais. Porque eu fico imaginando como é que um menino de comunidade consegue, né, com muito mérito, adentrar a faculdade, estudando num ambiente em que de domingo a domingo o som está comendo no centro, o tiro está comendo no centro, barulho de viatura de polícia, vizinho que grita, vizinho que xinga, a seresta do lado, a seresta de um lado, o arrocha do outro, o reggae do outro. E você dentro de uma casa, num cômodo quente, sem ventilação, às vezes com infiltração, às vezes com fome, tendo que estudar para mudar a sua realidade. Verdadeiramente, isso é muito, mas muito. Cara, eu não tenho nem como. Eu não tenho nem palavra. Isso é muito covarde, cara. Muito. Isso é muito covarde. E vou dizer mais. Durante esse período, você está vivendo ainda, muitas vezes, a sua adolescência. E que você tem ali o dilema, né? De que você também gostaria de estar num ambiente. As distrações. As distrações, de numa festinha. A namorada. De paquerar, de ter aquele tênis da moda, de ter aquela roupa da moda. Então, tipo assim. Os convites de que pra gente, né, jovens, hoje homens pretos, de graças a Deus, que conseguimos fugir, e desculpa mais uma vez te cortar, é porque é uma conversa que me traz, né, mesmo sendo um mago falando, mas de volta e meia o Luiz aparece aqui, porque não existe um sem o outro, e aí faz parte da conversa aqui também. Claro. Mas quantas vezes você foi tentado e convidado, isso aqui era uma pergunta que estava aqui, a se envolver com o crime por estar numa comunidade que talvez tivesse esse acesso? Eu acredito que, não muitas talvez, mas alguma vez, ou não. Chega, né? Sempre chega. Chegou a droga com facilidade? Chega a droga, chega tudo, velho, chega tudo. Ao mesmo tempo que você que chega tem aquela a resposta, né? Você vai escolher também, de certo modo, dizer, velho, isso aí não dá pra mim. E aí tem a questão da mãe dentro de casa lhe orientando, olha, quando surgir, você levante-se, pique, vai para um lado, vai para o outro, venha para casa, não ande com fulano, não ande com ciclano. Então, isso sempre existiu e vai existir. E aí, agora, formado, também vem outras propostas também, para que efetivamente você desvie do caminho. Isso é da vida, véio, isso é da vida. Então, nessa vida, ela, de certo modo, o lado negativo, ela sempre vai estar presente. Cabe a você, de certo modo, ir lapidando o seu machado, as suas ferramentas, para que efetivamente isso não venha atravessar o seu caminho. E se atravessar, você possa cortar o mal pela raiz, para que efetivamente você não venha sofrer nenhum dano, né? Nem, porque não é só você, mas quem está ao seu redor. Ao seu redor. Verdade. E aí, a Lain se forma, os irmãos também, mesmo você trazendo esse lado da referência, né? Que seus irmãos sempre foram referência porque foram homens responsáveis. Exato. E assim, de certo modo, voltando um pouco, de certo modo, eu me senti também que eu era a aposta. Era sabe? Todo mundo se dedicando a Lain. Me favorecer de alguma forma, sabe? Nossa. Então você percebe que, de certo modo, um capricho a mais veio para mim e aí teve que apertar um dos meninos. Então, de certo modo, quando eu olho para minha família, eu olho para meus irmãos, é só de gratidão, porque, de certo modo, se eu estou também caminhando a passos largos ou não, enfim, ou se eu caminhei com uma trajetória pelo lado do caminho do direito, pelas oportunidades que eu tive, é porque, de certo modo, teve esses alicerces durante esse período, né? Então, hoje, a gente se comunica, graças a Deus, com bastante amor e zelo, percebendo as dificuldades que né, cada um hoje, mas, de certo modo, não esquecendo que foi fruto dali que, efetivamente, hoje eu estou caminhando dentro do mundo do direito, mas levando também essa essência, que é a essência familiar, que é a essência do zelo, do cuidado, mesmo tendo pouco, mas um pouco muito,
né? E que a gente ali tem essa admiração. Então, assim eu estou criando aqui também, que respeite não só aos tios, e que meus sobrinhos e meu filho possa efetivamente levar isso para as outras gerações. A gente são 4 irmãos, e que efetivamente hoje a gente tem 3, né? 3 sobrinhos ao total, incluindo meu filho, minha sobrinha e meu sobrinho. E meu irmão que não tem filho, mas tem Bob, que é o cachorro, que é da pai, família pai de também. pet, pai de pet. Que é Bob é Bob o sobrinho, de e quatro também tá patas. na família pra gente cuidar. Então, assim, a gente está criando para, de certo modo, esse laço do muito ou do pouco sempre esteja forte para que Sim, efetivamente todos se respeitem, todos possam contar um com o outro, enquanto todos estão juntos e na ausência de alguns e que infelizmente sim. possa continuar isso e levar para os demais que vão vir, né, para incorporar a família. O direito é algo incrível, né? Eu e você, a gente já convive há 7 anos. Na verdade, a gente tem. A gente não. É a Os gente, dois. Mago também, Luiz também, mas aí eu tenho que fazer essa separação. Mas eu e Alain, nós, Mago e Alain, quanto pessoa jurídica, nós nos conhecemos há 7 anos, né? Nos aproximamos há 7 anos, quando eu tive uma questão com um advogado que prestava serviços para Luiz, né, como pessoa física. E aí deu um BO brabo, eu não tinha quem recorrer. A Lain já era, eu não tinha quem recorrer não, eu não confiava mais em ninguém. Eu não conseguia confiar depois do que esse advogado na época fez comigo, eu não conseguia me traver. E aí eu me lembrei que a Lain era meu cliente, né? E buscando um advogado que pudesse me assessorar, né? Assessorar o Luiz, que também entrou nessas duas vertentes, jurídica e física, né? E Pessoa física e física. pessoa jurídica. E aí eu ligo para a Lain já tinha comprado joias comigo lá no Lá Cabula, acabou. Cabula 6. Então era um cliente de 2014, não, 2011. A Lain já era meu cliente desde 2011 no Cabula, então 13 anos. Mas a gente começou a trabalhar de forma profissional com essa questão do advogado, né? Que eu chamei a Lain, expliquei tudo. E incrível como funciona a mente de um advogado e como uma pessoa, quando é profissional, ela trabalha de forma tão clara. E eu estou falando isso para você, e eu falo sempre, você sabe disso. Não é porque eu estou aqui na frente da câmera que eu estou te falando. Você é tão claro nas suas explicações que o mais leigo consegue ver o direito de outra forma. E isso eu te parabenizo por isso, porque isso é fantástico. Poucas pessoas têm esse poder. Não estou puxando seu saco, estou Eu sei falando disso. de coração. Você sabe disso, eu sempre falo isso. Então eu tive um problema seríssimo que me traria um transtorno e um prejuízo financeiro grande que talvez não me levantasse mais. E você sabe do que a gente está falando. Exato. E a Lain, gente, foi um profissional que eu digo assim, ó, só faz o que a Lain fez quem faz por amor. Ele se debruçou na minha causa, né? Na época eu não tinha condições financeiras fortes, mas eu dei minha palavra à Lain. A Lain acreditou na minha palavra e isso também é um outro lugar. Confiança é tesouro, né? Então, de uns tempos para cá, e é justamente nesse tempo, 7 anos que eu tenho de iniciado, então, que muita coisa mudou em minha vida, eu percebi que confiança é tesouro. Eu não posso dizer nem afirmar que eu vou estar sempre, eu serei sempre leal. Porque Claro. de vez em quando, no meio do caminho, a gente tropeça e acontece de você ser desleal ou de você não seguir a norma. Mas eu corro para ser o mais leal e o Possível. mais confiável possível. E aí ela chega neste lugar, consegue desembolar uma teia. E neste momento, como advogado, ele poderia me deixar e me permitir cair em mais armadilhas, mas não. A Lain chega, a gente começa uma parceria de trabalho e a Lain me faz perceber que tudo na vida tem direito. E isso é Exatamente. fantástico. Isso é fantástico. E depois desse encontro,
A vida mudou. E você sabe disso, o quanto você já me livrou de problemas somente em analisar um caso, somente em analisar um contrato, somente em analisar uma conversa e me dizer, negão, pela conversa vai acontecer isso, isso e isso. E às vezes que eu não segui a sua orientação, Deu. a merda aconteceu. Então eu gostaria que É, você falasse agora para as pessoas sobre a importância de se ter, de se saber sobre o direito desde sempre, que também é uma coisa muito negada para a gente, né? Nos exato. negam saber sobre direito. Isso aí vem fazendo um gancho do que você falou, dessa questão da explicação do direito para a pessoa, para que ela possa entender. Isso aí parte justamente desse lugar, né, que eu vivenciava, que eu vivia, da falta de acesso a esse esclarecimento, a essas coisas, e, de certo modo, da possibilidade da pessoa compreender o texto. A leitura, efetivamente, de um texto jurídico, ela exige, de certo modo, um, um pouco mais das pessoas. E aí, seja em latim ou palavras mais rebuscadas, acaba de fato distanciando da leitura, da compreensão daquele texto. E aí a gente percebe o porquê as pessoas não conseguem compreender coisas que é basilares do direito. Mas ao mesmo tempo, aí a gente tem que entender que existe também a próprio sistema, né, que não quer que de fato você compreenda seus direitos para que você seja sempre manobra política de enfim, Para que você não política mesmo. avance, né? Exatamente. Porque, É muito desculpa, mais fácil siga, desculpa. é muito mais fácil manipular uma pessoa que não sabe do seu direito do que aquela que efetivamente compreende o que pode e não pode ser feito. E aí você vive num sistema, sobretudo brasileiro, que cria inúmeras burocracias para que efetivamente você não entenda muito como é que funciona. Então você acaba se afastando. Né? E a gente tem disso, é natural do ser humano, quando a coisa está muito complicada, às vezes tem aquelas pessoas que vão para cima e se debruçam, estudam para compreender, e tem aquelas pessoas que se afastam. A grande parte da população se afasta. Então a gente percebe o avanço de diversas políticas, que nos sentidos que vão contra muitas vezes nossos desejos, e a gente não avança como sociedade em um todo. Então você vai ver sociedades, pessoas, sobretudo a comunidade negra e pessoas de outras etnias também, que efetivamente ficam à margem desse sistema, porque o sistema foi feito justamente para poder nos afastar. E aí é um papel importante, sobretudo de quem acessou as universidades, seja lá através do ProUni, seja lá quem tinha condições de pagar, orientar a população. Então, ou orientar até aqueles que têm oportunidade. Então, o empresário, que hoje tem o MEI, tem o autônomo, enfim, tem inúmeras possibilidades, mas essas pessoas precisam entender de gestão empresarial, precisam entender direito tributário, precisam entender direito comercial, precisam entender direito trabalhista, precisam entender direito consumidor. Então, se você está aí com o seu negócio, que você abriu sua portinha e daqui a pouco você está numa empresa maior, você tem que se preocupar não só para com o seu cliente, mas consigo também, sobretudo, montar uma estratégia, entender que você precisa ter um outro diálogo, né, sobretudo sobre o seu negócio, senão você vai falir. Se você faz aí na sua empresa, vende qualquer produto ou serviço, o produto final do consumidor tem que saber o direito do consumidor, Justamente. para que esse consumidor não venha colocar regras que você, dentro do seu negócio, ou lhe processar e efetivamente você ser condenado a pagar danos morais, restituir valores que você recebeu, e isso vai impactar na sua gestão. Então isso é compreender do direito. Na sua vida pessoal, quando você está comprando, nós somos muitas vezes, quando é empresário e prestador de serviço, ora o produtor ou prestador de serviço, ora consumidor também. Então você precisa saber essa dialética de como e dos seus papéis investidos, quando você é consumidor, o que você pode exigir, o que você não pode. Você, quando é empresário, o que você deve colocar um produto ou serviço, as regras sobre esse seu negócio. E aí é essa dinâmica que o direito permite você mergulhar
e entender, inclusive, como é a gestão de uma empresa, como é a gestão de uma pessoa, como é a gestão da pessoa com a sua família, quando a gente está falando de direito familiar, então você está ali, o papel de pai, o papel da mãe, o papel do próprio filho, o filho para com o pai para com o filho, né? Então, o direito permite atravessar diversas relações para que a gente possa efetivamente compreender, né, como deve ser. Às vezes é uma legislação, tem que se cumprir, ok, você não concorda, mas isso já está atrelado também qual foi o seu posicionamento como cidadão na hora de voltar ou deixar de voltar. Então o direito ele perpassa por diversas áreas da sua vida, que é importante que você tenha essa leitura, retire um tempo para poder buscar. Volta e meia, a Alain tá, como ele, a empresa dele, né? Tem essa parceria com a nossa marca, a Alain, a Alain é contratada da Mago dos Metais há 7 anos, né? Exato. Porque depois que a gente fez daquelas 2 primeiras ações, a gente fechou o contrato. Eu fiz, não, Alain, não faço, não abro mão de ter você na minha empresa para evitar desgastes, desperdício de dinheiro, porque quando você não sabe do seu direito e do seu dever, termina que você perde dinheiro. Demais. E quando a Laís me encontrou, eu estava a um pé de perder muito dinheiro. E cheguei a perder dinheiro. Exato. É porque, infelizmente, a gente tem com o direito em si, com a contratação do advogado, infelizmente a sociedade ainda não vê ainda como algo essencial. Só vai na hora de remediar. Isso. E aí, meu amigo, muitas vezes se torna, além de ser caro, muito, né? E às vezes não dá para contornar. Se criou também esse mito que o advogado é um cara que tira o coelho da cartola, sempre tem uma brecha na lei. Cara, isso é papo de 171, porque o direito é direito, e aí você precisa efetivamente entender que existe um direito e que o seu direito não vai sobrepor ao direito do terceiro, né? E a gente precisa entender sobre isso também. Alain, aproveitando o assunto e o relato do Mago... O ponto passou aí, ó. Rapaz, que ponto é esse? Selecionamos algumas perguntas na nossa rede social. E uma das perguntas tem relação com o que o Mago falou da experiência ruim que ele teve como profissional do direito, que causou transtornos na sua vida pessoal e empresarial. E a pergunta é o seguinte: o que você considera os princípios mais importantes para uma consultoria jurídica eficaz? Boa pergunta, gostei. A galera participou, hein? Então, eu entendo que é o seguinte: os princípios basilares para um empresário, sobretudo entender na sua gestão, ele vai passar aí sobre o direito trabalhista e o direito tributário. Essas duas áreas, para mim, elas são fundamentais. Primeiro, você tá buscando lucro. Ninguém abre uma empresa pensando em falir. Todos nós, quando abrimos uma empresa, pensamos em prosperar. E aí você tem toda uma cadeia de tributação que você precisa entender, sobretudo para precificar o seu produto ou serviço. E você precisa entender sobre o direito trabalhista das pessoas que vão adentrar o seu ambiente de trabalho, que ela possa chegar, produzir com qualidade, né? E para produzir com qualidade, você minimamente tem que respeitar os direitos básicos desse cidadão dentro da sua instituição, para que ele possa efetivamente entender que existe gestão na sua empresa, que existe um compromisso, que essa pessoa está comprometida a dedicar o tempo da sua vida, né, dela dentro da sua instituição, mas que de certo modo você também está ali para trazer para ela o que é dela de direito, para que vocês possam crescer. Se em determinado momento vocês entendam que aquela atividade, aquelas pessoas não fazem mais jus a estar no ambiente, ou, por de certo modo, estão buscando outras possibilidades, que o caminho esteja aberto para que ela possa ir, sabendo que durante todo o período você respeitou tudo que era de direito dela, né? E ela efetivamente também entregou a você tudo que seria devido. Então você minimamente ali vai ter pessoas trabalhando para produzir para você,
ou até mesmo se você não está no patamar de constituir pessoas para trabalho, você minimamente entender do seu negócio. E na prática, o que eu vejo, sobretudo na formalização de contratos, é que vários empresários não estão preparados para tocar o seu próprio comércio. A verdade é essa. E a gente identifica isso no próprio contrato. Hoje mesmo eu recebi um contrato de uma empresa que eu advogo, que eu faço assessoria também, de uma clínica. Ela está contratando um serviço de uma determinada pessoa e o contrato ela me veio com uma folha só. Então, quando a pessoa me traz uma folha só falando do próprio negócio dela, ela não entende quais são os riscos do negócio dela, ela não coloca ali obrigações e direitos que estão na cadeia do seu negócio e só a pessoa sabe, quando constitui uma empresa, quais são os gargalos que tem sua empresa. Então, tudo aquilo ali, de certo modo, é refletido em um contrato, porque você vai prever todas as etapas do seu negócio em um contrato, para justamente entender e educar. Eu acho que o empresário também tem um papel de educação do seu cliente. E o contrato é justamente isso, prever situações e estabelecer regras para o presente e para o futuro, para que haja segurança no seu negócio, você consiga crescer, você consiga desenvolver e o cliente efetivamente entender que a vida do gestor, seja do empresário, ela também é pautada sobre regras. Quando você chegou aqui, que era tudo mato, uma das coisas, eu tive advogado primeiro que contador, você lembra disso, né? Depois veio junto a contabilidade, né? A gente correu para poder organizar as coisas, porque você, como advogado da empresa e advogado do Luiz, foi uma das coisas que você sinalizou, cara, você está andando de uma forma perigosa. Exato. E, inclusive, você tem que entender que direito tem, quem direito anda. Então, você tem que organizar verdadeiramente a sua empresa a ponto de sua empresa estar coberta de tudo. E para estar coberta de tudo, você tem que estar andando certo. A contabilidade ela também é importante, porque você vai saber, inclusive, se aquilo ali está dando lucro ou não. Porque você precisa respeitar, sobretudo, a questão tributária, os valores de pagamento do seu funcionário, os fornecedores, né? Para depois a gente ver se vai ter lucro ou não. E outra, esse lucro é da empresa ainda. Aprendi isso também, as duras pancadas, né? Sem massagem. Exatamente. Aí você vai entender que aquele valor, a sua empresa pode ser rica e você pode ser pobre. Os dois podem ser pobres e você está com a ilusão que você é rico. Exatamente. Então, o direito também, essa assessoria, ela permite também essa possibilidade que o gestor analise a construção da sua empresa antes, durante, depois. Porque uma vez que você coloca um produto ou serviço na rua, todos os efeitos disso podem vir. Você pode ter prestado mau serviço, você vai ter que efetivamente pode responder. Responsabilizado. Você pode mexer com o sentimento das pessoas. Exatamente. Com a não entrega de uma joia num prazo. E isso aí eu estou falando sobre a Mago dos Metais, mas vamos lá. Vamos supor que você vende bolo aí. E aí você fez um contrato que você vai entregar o bolo amanhã, meio-dia. Esse bolo é um bolo de casamento. A noiva e o noivo estão esperando esse bolo de casamento. Inclusive, eles já pegaram a foto do protótipo do bolo, já mandou para a vizinha, para Dona Maria, mostrou para o cachorro. Ó, Chole, o bolo de amanhã. E outra. E aí você não entrega o bolo no meio-dia. Complementando, você que está trabalhando com alimentos, a manipulação desse alimento, sempre tem que reservar uma porção para que efetivamente, se a pessoa vier a ter algum problema médico, sobretudo, e disser que foi o bolo... Você tem que ter a prova que não foi. Você tem que ter minimamente guardado, ou seja, tem a Anvisa que regulamenta isso, ou seja, precisa, se não tiver uma pessoa, precisa alguém que mergulhe sobre essas orientações e que faça esse esclarecimento para dizer, olha, você não pode manipular dessa forma, você não pode acondicionar de determinada forma, isso implica nisso, há responsabilidade no campo penal sobre isso. Né? Eu tenho o exemplo do bolo aqui, assim, minimamente, mas isso que ela traz vai servir para, rapaz, 100% dos negócios,
precisa sim. Isso não é algo dito com muita frequência, mas 100% dos negócios. E a gente sabe que as pessoas não se preparam para isso, é uma verdade. Você vende o almoço para cobrir a janta, né? Exato. É muito massacrante ser empresário. É uma carga muito grande de imposto. É a gente que não aprendeu a ser empresário, né? Não aprendeu. Você não nasceu numa família em que todo mundo era empresário. Você está sendo empresário por livre e espontânea pressão. No meu caso, eu caí aqui de paraquedas, né? Então, são 7 anos que, às vezes, eu chegava aqui dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui, velho? Isso aqui não é vida, não. Porém, aquele momento de desespero que você coça a cabeça, aí você vai e fala com o advogado, vai e fala com o contador, vai e fala com sua mãe, fala com seu pai de santo, dá uma aliviada, desestressa e você volta para o lugar. Mas empresariar no Brasil, você sendo pequeno ou médio, não é brinquedo. Você sendo um pequeno, médio e sendo honesto, que é outro lugar que, por ter um advogado, e por ser uma pessoa ética e por ter ele como um homem ético, assim como a nossa contabilidade, os caras não deixam eu dar um mole, velho, um vacilo, porque os caras falam logo assim: se você andar errado aqui, numa questão de 2, você vai perder ali na frente 30. E aí você prefere perder 2 ou 30? Essa é a vantagem de você estar assessorado, porque até a sua conduta num momento de desespero, de dizer: rapaz, vou jogar para cima, não vou pagar, não. E às vezes essa orientação ela acaba sendo um investimento, porque você acaba, de vez de perder, ganhando. Você ganha, Então, o que você gastaria fazendo errado, muitas vezes você vai reverter positivamente para dentro da empresa. Fora a Lainha aqui, a gente já passou por. Eu vou falar sobre isso rapidinho, vou voltar lá para o passado, porque a gente conversa, é tão gostosa a conversa que a gente vai transpassando, passando, aí sai de um tema, vai para outro, enfim. A Lain, nós em 7 anos tivemos 7 ações. 7. 7 ações. 7 ações, levamos quantas até o momento? As 7. Só falta uma. Uma para fechar as 7. Tá. 7, então levamos 6. De 7 ações. E uma que está ativa ainda que. De 7 ações, e todas envolvendo o âmbito empresarial, conseguimos resolver de forma positiva para o nosso lado, porque a Lain já tinha preparado a empresa para qualquer eventualidade. É sobre isso que a gente está falando. E isso vai perpassa por todos os ângulos. Vou dar um outro exemplo aqui. Aí, sim, de 6, temos uma ainda que provavelmente também vamos resolver, porque já tem documentação guardada, todas as coisas feitas de maneira objetiva, sem mácula, claro. Ok, sempre dialogando com a Lain dizendo assim, assado, então, enfim. Mas vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Eu ia comprar uma moto. E antes de comprar a moto, quem eu busquei? A Lain, vou comprar uma moto assim, assim, assim. Tem que fazer o Pix assim, assim, assim. A Lain, não, peraí. Não é assim que funciona. E aí, você vai estar coberto se você enviar... mas o cara é conhecido meu. Não importa. O certo é certo. Não importa que é conhecido seu. Não importa que é seu amigo de infância. Não importa que é seu irmão. Você está falando de negócios. Negócios, amigos. Então, vai fechar um negócio com um amigo? Faça um contrato. E vou lhe dizer mais. Você aí que está em casa, com certeza, já assinou contrato de diversos valores expressivos, seja lá 100, 200 mil, 300 mil, abaixo que isso, 10 mil, 5 mil reais, e nem sequer, muitas vezes, leu o contrato, ou nem sequer, primeiro, consultou qualquer advogado que pagaria, sei lá, minimamente, a depender do contrato, é claro, mas vamos lá, chutando, do salário mínimo, um salário mínimo, enfim, tem diversos valores que seria muito mais barato do que assinar um contrato de 200, 300 mil. E as pessoas assinam, fazem esse contrato, quando dá merda que vem procurar o advogado. Então, tipo assim, se você investe, isso aconteceu comigo. Eu queria comprar um carro recentemente, eu falei, velho, eu entendo de carro, mas eu não sou um profissional do carro. Eu paguei o cara, paguei no cara, claro. Eu paguei 400 conto no cara, o cara foi lá avaliar o carro. Ele é um profissional.
passou toda um maquinário lá e falou, ó, ponta de ferrugem aqui, não sei o que aqui, papá, o cara tá usando água, não tá botando aditivo, não sei o que tal, medir aqui, ó. Se você pegar esse ponteiro aqui, ele precisa passar, então, como ele tá usando água, esse ponteiro não tá saindo nem do lugar. E aí, meu amigo, isso aqui vai estourar todas as mangueiras, não sei o que, papá. Pronto. Ele me tirou de um prejuízo absurdo que poderia dar PT no carro, porque o cara, eu particularmente, ia bater, eu vi que o nível tá bom, eu ia ligar o carro e ia sair daqui a pouco e ia acontecer uma merda. Aí daqui que eu voltasse para discutir isso na empresa, o cara ia dizer que não foi ele. Entrar com ação na justiça. Entrar com ação na justiça. Carro parado, dinheiro investido, dor de cabeça, filho dizendo, papai, cadê o carro? E nessas horas acontece tudo, né? Porque você precisa do carro para levar, acontece alguma coisa, por exemplo, no meu caso, tem uma audiência para ir, tem um não sei o quê, Sim. tem um menino para levar no colégio, no médico, enfim, começa a cair um mundo na sua cabeça e quando você vai ver, e eu sempre costumo dizer que se você parar aí agora para pensar em todas as besteiras que você já fez na sua vida, pode olhar aí, é um contrato, seja é um contrato de namoro, é um contrato de casamento, que as regras não estão claras. Sim, né? Não está estabelecido as regras. Exatamente. Aí você tem o financiamento da casa, ou o contrato de locação que você fez, ou o financiamento do veículo que você fez. Tudo passou por lá. Tudo ligado pelo contrato. Um contrato que você não leu, um contrato que você não investiu em ninguém que pudesse lhe orientar, mas no afã que é natural de querer ter, né, o bem ou o produto. Eu quero. Foi lá, pagou, deu merda, aí para ver como é que vai resolver. Algumas vezes a gente consegue obter uma indenização, algumas coisas assim, mas às vezes o tempo, por exemplo, o tempo você não recupera, né? mais, né? E aí, ou seja, depende da situação, como você citou alguns exemplos assim, aquele momento específico da sua formatura, do seu casamento, Sim. Ou seja, de você não fez o que hoje se fala muito bonito, due diligência e tal, que na realidade é mais uma fiscalização, se aquela empresa é segura, se não é. Hoje você tem mecanismo, a rede social favorece também, né, de você analisar se alguém está reclamando ou não está. Enfim, você pesquisar no Google, dar um indício se aquela empresa é responsável ou não. Eu costumo até olhar também no próprio Poder Judiciário se existem ações contra aquela empresa para que a gente possa se munir né, e orientar na contratação dessas empresas. Mas falar isso é dizer da importância que tem um profissional, seja do campo do direito, né, que possa lhe orientar, que você confie, que você entregue, mas que você não pode deixar de não ter essa pessoa se você não domina. E entender que a sua vida sempre vai estar ligada a um contrato. E esse contrato você precisa estar não só lendo antes, mas fazendo a gestão sobre tudo. E falar em ler, nossa última fogueira, a última fogueira que a gente pulou aqui, e quando eu digo para vocês que todo contrato, qualquer coisa que eu vá assinar, qualquer coisa que, se eu for comprar matéria-prima em um outro fornecedor, se eu for assinar um contrato com uma empresa que vem prestar assessoria minha, se eu for contratar um colaborador, tudo, absolutamente tudo, primeiro passa pela mão de Alain. Tudo que envolve contrato, tudo que envolve acordo, tudo que envolve prestações e afirmações e segurança, passa por Alain. E a gente teve um contrato com uma empresa que já prestava serviço para a gente há algum tempo, né? E aí a gente precisava renovar esse contrato. E eu, naquela correria, falando para Alain, bora, Alain, eu preciso desse contrato para janeiro e tal. Alain, calma que eu tô correndo e tal. O contrato, na verdade, já tinha chegado em novembro. Alain ainda estava analisando o contrato, mas estava com muitas demandas pessoais. E aí, dezembro, eu apertei um pouco mais a Alain. Eu fiz, Alain, eu preciso desse contrato para janeiro, porque eu não posso perder, papapá. A Alain pega, lê o contrato e me manda só uma barrinha do contrato. Aí ele fez, eu só não entendi isso aqui. Como é que uma empresa que já presta serviço há mais de um ano para você, que sempre recebeu de maneira honrosa os valores nos dias certinhos, coloca no contrato que se você atrasar um dia, não era assim que estava? Você tem que pagar 25% do valor
do contrato. Uma multa com atraso de um dia. Quando a gente questionou, foi dito que não, só está aí por constar. A Alain fez, não existe isso. Se você está no contrato dizendo que um dia de atraso é 25% do valor do contrato, se o contrato é dia 5 e você paga dia 6, se o contrato é 1.000, você vai pagar 1.250. Está lá, está no contrato. Mediante isso, a gente deu para trás e resolveu não fechar o contrato, porque a gente percebeu que poderia ser algo perigoso. Porque, de certo modo, o contrato, para além de falar do gestor, né, de que, como eu citei aqui, que você conhece, quem tem experiência, conhece que a pessoa sabe que aquela domina o seu produto, domina toda a gestão da sua cadeia no contrato. E aí, um dos erros que eu vejo também é o empresário dizendo, olha aí, não me venha com aqueles contratos cheios de cláusulas não, viu? Porque vai espantar, o cara não vai querer assinar. Cara, se é o pior erro. Quando você vai fazer um financiamento na Caixa ou em qualquer outro lugar, qualquer outro banco desse aí, enfim, é um emaranhado. Mas aquilo ali tá falando do negócio dele. Ele tá prevendo todas as etapas, o que pode e o que não pode acontecer. O gestor, o empresário, tem que fazer isso na sua empresa também. Tem que entender que tudo, inclusive o próprio judiciário, quando for analisar o contrato, ele vai analisar exatamente o que está escrito. Justamente, então, sem tirar nem pôr. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Se você assinou, assinou. Se você tem uma discussão sobre um determinado contrato, enfim, o Poder Judiciário vai analisar o contrato e vai decidir em cima do contrato. Então, se você que tem a possibilidade de formalizar esse contrato, você tem que formalizar algo seguro, né? Claro que não há contrato sem risco, seja para o empresário, seja para o consumidor. Mas quem consegue elaborar, que muitas vezes é o próprio empresário, ele consegue ali dimensionar toda a cadeia produtiva da sua empresa, sua gestão, as penalidades e já prevê, inclusive, ter um estudo sobre se acontecer algo, ele já sabe como é que ele vai proceder. Então, ter esse instrumento validado por um setor jurídico ou um advogado, enfim, dentro da sua cadeia de produção, de atividade, é fundamental para a subsistência, inclusive, da sua atividade. Porque se você fecha mal o negócio, você está constituindo débito da sua empresa. Você não está fechando o negócio. Não. Então, hoje muito se fala nas redes sociais sobre vender, tem técnica de tudo de vender, de gancho daqui, mas o cara vê não tem um contrato. Entendeu? Vários baratinosos, só largando não isca. Pode ter, realmente, tem que ter, como é que se chama? As objeções, quebrar Sim. objeções, enfim, que é a dialética da venda. Mas a dialética da venda, ela se resume no contrato. Que quando a pessoa assina aquele contrato, efetivamente, você está vendendo e vendendo com segurança e prosperando sua atividade. Enfim, tem que, inclusive, entender sobre o Código de Defesa do Consumidor e incorporar isso para dentro da sua empresa. E se isso gera um custo, ele precisa efetivamente dominar isso, colocar na cadeia e dizer, para que eu possa vender um produto seguro para meu cliente final, eu preciso honrar isso aqui, que Sim. é para o cliente no final das contas. Então, a gente sabe que quanto mais o cliente é exigente ou existe uma cadeia que lhe permite mais direitos, para que possa botar isso em circulação, alguém tem que pagar essa conta. Sim. Né? Então, não fecha. Então, se eu estou aqui produzindo, efetivamente ganhando, eu tenho que dimensionar todos os custos da minha empresa e muitas vezes isso não é ponderado. Eu acho que é um dos grandes erros de alguns empresários. Show. Alain, nosso tempo está chegando. É sempre prazeroso, cara, cada conversa que eu tenho com você. Para finalizar, eu vou te deixar falar um pouco mais sobre o seu sonho de direito, o que a Alain hoje, quem é a Alain hoje e o que a Alain oferece como advogado para os seus clientes.
Chegou a entender? Entendi. Entendeu? Exatamente. Beleza. Aí eu já vou até ficar calado. Então, antes Vai de lá. mais nada, Beba água, pai. eu tenho... Beba água na sua caneca bonita. Você sabia que ganha a caneca aqui, né? É? Essa caneca aqui é sua, um presente da Mago dos Metais para você. Tô bebendo aqui na fonte, viu? Fica à vontade. Então, cara, o direito, ele é transformador, de fato, né? Ele permite ter amplas visões, me permite transitar em diversos ambientes, tem que ter um olhar criterioso, tem que entender da dinâmica de cada um, como cada um tem lidado com os desafios da vida, né? Hoje a gente, mais do que nunca, tem que ter a rede social, tem que ter a dinâmica da produção, porque não é fácil simplesmente colocar o conteúdo, tem que ter todo um preparo, tem que entender de como é que tá. A pessoa também precisa estar bem espiritualmente para poder levar uma mensagem positiva, né? A gente sabe que as palavras ela têm força, então sentar aqui com você em respeito à sua casa, em respeito ao Ori, ao Axé que tem esse ambiente, eu sempre fico muito feliz, de fato. Vou falar isso quantas vezes for necessário, mas para que dizer que eu respeito muito a sua casa, respeito a sua origem, as suas opiniões, os seus conselhos também, porque não só estou aqui, às vezes, dialogando ou trazendo uma versão de um olhar do dentro do direito, mas também colhendo no dia a dia. Somos homens pretos com dificuldades muito próximas, com desafios alinhados e dentro de uma sociedade perversa. Então isso também é um ambiente que eu me sinto confortável e feliz para poder beber essa água e seguir, né, os passos. E o direito, para mim, é justamente isso. Me permitir colher experiências para que eu possa também ofertar a minha consultoria ou a minha advocacia e a orientação para que a gente não possa não repetir os erros e, ao mesmo tempo, ganhar mais conhecimento e prosperar, porque na medida que a gente vai crescendo, a gente precisa muito mais dessa expertise, né? Sim. E transmitir isso para vocês, seja no produto, seja no serviço. Então, essa casa aqui, antes de ser montada, antes de qualquer axé, do amor, do carinho, tem também essa orientação de entender que o meu cliente tem respeito, tem direito que eu preciso cumprir, né? Tem obrigações que eu preciso entregar, e eu também preciso educar esse meu cliente para entender a filosofia da minha empresa. E aí, efetivamente, está aí seu sucesso. Eu fico muito feliz de contribuir, né? Mas sabendo que, de fato, Eu ia falar isso. É a sua mão, é o seu axé, é as suas orientações que fazem o sucesso do Magos dos Metais e, com certeza, do Pod Mago. E esse pode tudo, meu irmão. Vamos junto. A gente tá começando assim, meio acanhado, porque tudo que é novo é isso, né? E você, como advogado da Mago dos Metais, já me puxou a orelha em diversos momentos para falar: olha, cuidado com como leva, cuidado com os contratos que vai fazer com o pessoal da propaganda, olha como assina, olha como... Enfim, e falar em comercial, Via Meta é uma das patrocinadoras do Podmago. Podmago tem patrocínio. Vocês estão pensando que é assim? É solto? Então aqui tem a Via Meta. E para você que quiser fazer parte, a gente vai deixar o contato do nosso WhatsApp comercial, se vocês quiserem também ser um patrocinador, uma patrocinadora do Podmago. Está aqui na nossa tela, que está pequenininha, mas como o nosso advogado fala, dê o passo e comece pequeno. Ninguém começa grande, isso é bom entender. Você vai dando passo. Venha com a gente para analisar esse contrato, vai ser seguro para você, vai ser seguro para Mago e vai ser seguro para o Podmago. Tem outra coisa, cara. Faltou você falar sobre o que a Lainha Amorim, quais os serviços que a Lainha Amorim presta para a gente poder ir embora. Oi, Ponto. Diga, Ponto. Ele tem... Na hora. Ele tem quantos minutos, Ponto? 2 minutos.
É direito dele, né? Você tem o direito a 2 minutos e eu vou marcar aqui, nem mais nem menos, viu? Paga a multa, viu? Não, fique tranquilo. Não, pessoal, a gente está no mundo com a consultoria jurídica, advocacia Alain Amorim. Eu tenho as minhas redes sociais, né? O Alain, arroba Vai estar aqui embaixo, Alain, Alain Amorim. underline, Amorim, underline ADV. E como a OAB não me permite fazer propaganda, assim, eu tenho umas redes sociais que lá eu oriento, dou dicas e vocês podem seguir. E se efetivamente for necessário, vocês podem entrar em contato com os canais que estão lá e a gente pode sentar e orientar sem nenhum problema o que for a demanda. E aí a gente agradece, na realidade, só de estar aqui, né, de falar, de agradecer e reiterar que estou à disposição. Comentem, curte, compartilha isso aí para chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam dialogar com a gente, trazer desafios também. E a gente quer ser provocado para que a gente possa continuar nesse Pode Mago, Pode Tudo aqui. Esse Pode Mago é para todas as pessoas, mas vocês têm noção que tem uma referência, né? Vocês têm noção que tem uma referência. Tem uma referência, então é para gente que não foi ensinado, para gente que não foi orientado, para gente que não foi, talvez, em algum momento capacitado. Nós tivemos o limite de acesso, né? Fomos limitados. É bom ter pessoas que têm uma referência. Eu sou suspeito para falar de mim, mas eu já ouvi de algumas pessoas falando, poxa, velho, te admiro, você é uma referência. E aí eu vou falar para a Alain que eu admiro ele é uma referência, é um cara vencedor, né? Fugiu da estatística, eu fugi da estatística, né? Hoje nós somos pessoas com uma empresa, com um caminho, com um destino, com uma educação, com uma evolução. E a gente tem o intuito de fazer esse Pode Mago a gente fez o Pode Mago com esse intuito, trazer os nossos para mais perto e mostrar a eles que é possível sim, cara. É possível, é possível. Olha onde nós estamos, olha onde a Alain está, olha onde o Diego está. Não é longe não, pô. Não é longe, é pertinho. É muito perto. É perto. Precisa aqui, ó, abrir a mente, evitar distrações e andar direito, porque direito tem. Quem direito anda. Com certeza. Com certeza. Meu irmão, obrigado. Muito obrigado, viu? De verdade. Eu falei a você que não ia levar. Eu falei, é mais de 1 hora, o ponto tá aqui, ó. Rapaz, vocês falam pra caramba. Mas tá bonito ouvir vocês. Muito obrigado mais uma vez. Axé, meu irmão, obrigado. É a sua segunda vinda aqui, né? Você falou sobre paternidade, nós falamos sobre paternidade também, e ficou lindo, e o pessoal gostou muito. Que bom. Foi muito top. Muito bom, muitos retornos positivos. Maravilha. Eu espero. E você vai voltar, cara. Eu sei que sua visita aqui vai ser uma visita a frequente. A agenda tá aberta lá. Porque a gente vai sempre colocar uma caixinha. Quais são as dúvidas recorrentes das pessoas nesse campo jurídico, principalmente as nossas pessoas, e vamos trazer você aqui outras vezes. Massa. Isso aqui vai virar uma casa nossa. Se eu não souber, eu vou buscar essa informação e a gente vai dialogar com vocês. Pode ficar tranquilo. Olha, o ponto tá me dizendo que é para você adiantar pelo lado de lá. Rapaz, esse ponto é barril. Leve sua caneca. Obrigado. Mais uma vez, não vou levantar porque senão eu fujo daqui do. Muito obrigado. Não, tudo bem. Gente, valeu. Esse é Alain. Muito obrigado, Alain. Axé, pessoal. Ai, meu pai, que sensação maravilhosa. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Ó, eu estou disponibilizando um tempo, assim como os convidados que estão vindo aqui, estão disponibilizando um tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas. Alain é pai durante essas 4 horas, porque a gente não contabiliza somente a hora que chega aqui e senta, né, para dialogar. A gente contabiliza o tempo que você arruma em casa, o tempo que desce o elevador, o tempo que entra no carro, o tempo que pega um trânsito, o tempo que chega aqui até a gente arrumar todo o espaço, o cenário, o tempo que começa a dialogar aqui, o tempo que sai daqui, entra novamente no carro, vai para casa. Poderia estar se estudando, poderia estar malhando, poderia estar fazendo um monte de coisa. Mas realmente a gente acredita numa missão, né? E a missão através da palavra e do exemplo.
Então, traremos outras pessoas aqui com grande relevância, que para mim são pessoas com relevância. Eu acredito que para a comunidade também, a trazer vocês para esse lugar, sabe? De entender e perceber que é sim capaz e possível. O ponto está aqui me dizendo que é para eu cair fora. Eu gostaria de agradecer antes de ir embora. Sigam a nossa página no Instagram. Sigam, deixe seu like, né, aqui no YouTube. Sigam o Mago dos Metais no Instagram também. O Mago dos Metais é diferente o Pó de Mago, mas vai estar tudo aqui no rodapé. Lembrem-se que nós temos... isso aqui é o ponto que ela está me falando que eu vacilei, que era para eu falar no começo do podcast, do Pó de Mago. Ainda o ponto está me chamando. Sim, rapaz, eu sei que é Pó de Mago. Toda hora fica... Tá. Ó, era para eu falar no começo do vídeo. Tá. Era para eu falar... Vai ficar me corrigindo, né? Era para eu falar... Gente, desculpa aí, é a DR aqui. É pra cara chato. Olha... Tá. Depois te ver isso. Olha, gente, era para eu falar no começo do Pó de Mago. Melhorou? Tá vendo que eu não sou tão cabeçudo? Era para eu falar no começo do Pó de Mago sobre a nossa literatura ancestral. Temos aqui, ó, gente, provérbios da saudosa, da sábia Mãe Estela de Oxóssi. Temos no nosso site, viu? Meu tempo é agora, também da saudosa Mãe Estela de Oxóssi. Essa publicação é um presente, viu? Ela é uma fonte primária de conhecimento ancestral. Então, primária quer dizer primeiro, viu? Então, no nosso site também tem disponível, Meu Tempo é Agora. E esse livro que tem um pouco da minha história de axé. Caos, Elos e Recomeço. O Amor ao Orixá. Um livro do maravilhoso, meu pai, Richelme Essutobi, e da nossa Iaquequerê, Deise Santos. Gente, esse livro tem tanta história real, de gente real, do terreiro, que vocês não têm noção. Esse livro também, temos poucos exemplares, mas vocês podem adquirir pelo nosso site, o magodosmetais.com. Eu gostaria de agradecer imensamente a quem ficou aqui até agora, a quem passou e foi embora também, e dizer que teremos... Rapaz, você falando de novo, eu não vou pegar no microfone, tá? Falar que teremos mais Pó de Mago, e vocês podem dizer quem vocês gostariam de ver aqui comigo, tá bom? Boa noite, muitíssimo obrigado, até a próxima. Isso é Mago dos Metais.